Richarlison foi um dos principais jogadores do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Ele não apenas marcou o gol mais bonito do torneio, como também esteve envolvido em quase todos os gols do Brasil durante a competição. Aqui no Brasil, ele continua sendo muito querido pela torcida, mas a história é bem diferente na Inglaterra. Lá, ele é frequentemente criticado pela mídia e especialistas. Sua trajetória de vida não foi fácil, e se olharmos para o passado, veremos que sua jornada parecia estar condenada ao fracasso desde o início. Richarlison cresceu em um lar desestruturado. Seus pais se separaram quando ele tinha apenas 7 anos, e sua mãe ficou com a responsabilidade de cuidar da família sozinha. A situação financeira era muito difícil, e à medida que Richarlison foi crescendo, ele começou a trabalhar nas ruas para ajudar a mãe. Entre lavar carros e colher grãos de café em fazendas, ele fez o que era necessário para ajudar, mesmo com apenas 11 anos de idade. Essa experiência foi traumatizante, mas também serviu para reafirmar sua determinação em seguir uma carreira no futebol. Richarlison tentou, sem sucesso, entrar em vários clubes de futebol pelo Brasil. Quando parecia que seu sonho de se tornar jogador profissional estava se esvaindo, ele viveu um momento decisivo. Durante uma pescaria com seu pai e primos, no local onde seu pai trabalhava, foram repreendidos pelo dono da terra, que humilhou seu pai na frente de Richarlison. Aquela cena o marcou profundamente, e ele decidiu que tiraria sua família daquela situação de miséria por meio do futebol. Depois de economizar por meses, Richarlison conseguiu comprar uma passagem de ônibus para Belo Horizonte, onde faria um teste no América Mineiro. Sem dinheiro para a passagem de volta, gastou o que tinha em comida. Mas na tarde do teste, ele impressionou a todos com seu talento. Foi contratado pelo América Mineiro e começou a se destacar, ajudando o time sub-17 a conquistar um título após 17 anos. Logo, foi promovido ao time principal e, em sua estreia, marcou um gol contra o time de Rivaldo. Seu desempenho chamou a atenção. E após algumas partidas, ele conseguiu um patrocínio da Nike, mesmo jogando na segunda divisão brasileira. Sua evolução rápida fez com que o Fluminense pagasse uma quantia significativa por ele. E com esse dinheiro, Richarlison pôde realizar o sonho de tirar sua família da pobreza. E embora tenha se machucado antes de jogar pelo Fluminense, Richarlison rapidamente provou seu valor ao marcar gols e dar assistências. Seu nome começou a circular no futebol internacional, e o Ajax quase o contratou. No entanto, Richarlison escolheu o Watford, na Inglaterra, atraído pelo sonho de jogar na Premier League, liga que sempre acompanhava quando criança. A adaptação à vida na Inglaterra foi difícil. Richarlison não falava inglês, não se adaptou ao clima frio e perdeu peso devido à dificuldade com a comida local. Mesmo assim, teve um início promissor no Watford, marcando gols e se destacando. Isso chamou a atenção do Everton, que acabou contratando o jogador. Na seleção brasileira, Richarlison brilhou. Ele se destacou ao lado de Neymar e ajudou o Brasil a conquistar a Copa América de 2019, marcando um gol decisivo na final. Apesar disso, sua carreira nos clubes ingleses foi marcada por altos e baixos. A temporada de 2020 e 2021 começou bem, mas logo Richarlison entrou em uma fase difícil, enfrentando críticas, lesões e uma queda de rendimento. Mesmo assim, nas competições internacionais pelo Brasil, Richarlison continuou a se destacar. Nos Jogos Olímpicos de 2021, ele foi artilheiro e ajudou o Brasil a conquistar a medalha de ouro. Seu desempenho pela seleção sempre foi superior ao que apresentava nos clubes ingleses, o que gerou muitas críticas por parte da torcida e da imprensa inglesa. Depois de ser contratado pelo Tottenham, Richarlison continuou a enfrentar desafios, principalmente relacionados a lesões. Ainda assim, ele teve boas atuações na seleção, sendo uma peça importante na seleção brasileira, tendo marcado mais gols que Neymar em algumas competições. Richarlison é um jogador carismático e espontâneo, conhecido por suas falas sinceras, mas que nem sempre são bem aceitas fora do Brasil, especialmente na Inglaterra. Em 2023, após a eliminação do Tottenham da Liga dos Campeões, ele criticou publicamente seu técnico, gerando uma repercussão negativa e prejudicando sua imagem. A polêmica começou após o confronto contra o Milan, em que o Tottenham foi eliminado.
Richarlison reclamou da falta de minutos e se disse frustrado por não ser titular, especialmente após boas atuações anteriores. Suas críticas não foram bem recebidas, principalmente no contexto da Premier League, onde jogadores geralmente não expõem os treinadores publicamente. Richarlison também tem se envolvido em outras polêmicas, como desentendimentos com jogadores e declarações controversas, o que prejudica sua imagem. O problema é que, ao contrário de outros jogadores polêmicos, ele não tem conseguido se destacar em campo. A grande questão que permanece é: por que Richarlison tem atuações tão boas pelo Brasil, mas decepciona nos clubes ingleses? Será que um dia ele conseguirá alcançar o sucesso esperado nos clubes, ou será lembrado apenas como um herói nacional? Richarlison continua sendo um enigma para muitos fãs e especialistas de futebol. Enquanto veste a camisa da seleção brasileira, parece se transformar em um jogador imbatível, desempenhando um papel crucial nas competições internacionais, sempre aparecendo em momentos decisivos. No entanto, a mesma garra e brilho que ele demonstra quando joga pelo Brasil frequentemente se apagam quando atua pelos clubes europeus, especialmente na Premier League. Esse contraste entre suas atuações em contextos diferentes levanta várias questões. Uma das explicações pode ser o ambiente de jogo. Além disso, ele parece sentir menos pressão emocional ao jogar pela seleção, onde suas atuações são mais celebradas e o apoio da torcida é incondicional. Ele se sente em casa, protegido e valorizado. Outro fator que pode estar pesando contra Richarlison nos clubes europeus é o estilo de jogo. Na seleção brasileira, ele tem a liberdade para jogar de maneira mais criativa e ofensiva, enquanto nos times da Premier League, ele pode ser limitado por sistemas táticos mais rígidos, que exigem um estilo de jogo diferente do que ele está habituado. A Premier League é uma liga que exige um equilíbrio entre habilidade técnica e intensidade física. E talvez essa adaptação não tenha sido tão suave quanto ele ou seus clubes esperavam. Apesar de todos esses desafios, é importante reconhecer que Richarlison ainda tem muitos anos de carreira pela frente. Ele é um jogador resiliente, alguém que já superou muitos obstáculos em sua vida pessoal e profissional. Sua capacidade de se recuperar e de se reinventar nunca deve ser subestimada. Se ele conseguir alinhar sua performance nos clubes com a garra que demonstra pela seleção, ainda pode alcançar um nível de reconhecimento global que o consagre definitivamente, tanto a nível nacional quanto internacional. Porém, o tempo será o juiz final. A pergunta que fica é: Richarlison conseguirá lidar com essas adversidades e superar as expectativas nas ligas europeias? Ou ele será para sempre lembrado como aquele jogador que brilha intensamente apenas quando veste a camisa amarela do Brasil? Só o futuro dirá. O que é certo é que, independentemente do que aconteça, sua história já é um exemplo inspirador de luta, perseverança e superação.